Sem Margens. Uma rádio sem fronteiras. E já está comigo hoje, nesta manhã fria, porque está fria. Mas nós vamos tentar aquecer aqui o ambiente. Quem está comigo já é o Fernando Barros, artista plástico e escultor amarantino. Olá, Fernando. Bom dia. Bom dia. Bom dia para este maravilhoso auditório da Sem Margens. Estás com frio, nem por isso? Já tive muito Aqui hoje. está a aquecer, aqui no estúdio. Está, e vai aquecer, vai. Mas realmente temos que conviver com o frio, não é? Na altura dele, embora estejamos a viver aí um frio polar, mas pronto. Se der, ou se trabalhar, cria-se o antídoto para eliminar o frio, não é? Portanto, acho que a gente às vezes costuma dizer que o frio que é psicológico, não é? Mas se lhe dermos forte e feio... É uma boa treta essa do frio é psicológico, não é? Eu consigo tirá-lo no amor da minha vida. Como eu costumo dizer que escultura, madeira, é um amor maior. E então, trabalhar a madeira é preciso bater, é preciso martelar, então o frio desaparece. Não tinha pensado nisso, acabas por aquecer. Martelinho, isto dá às vezes até para transpirar, e tão bem, o que é muito confortável. Esquecer que realmente anda por aí um bichinho que nos pode contaminar a todos. Isto obriga-me por vezes a um grande confinamento, mas tenho o outro lado bom, que é no final de tudo isto também aparecer obra, porque dos últimos cerca de 2-3 anos eu quase que estou a 100% a trabalhar na escultura, naquilo por a qual embredei, por a qual gosto muito e da qual penso num futuro próximo de fazer belas exposições. Vamos começar a contextualizar. O Fernando Barros começou um bocadinho tarde, e há mais horas na pintura. Isso há quantos anos? 12, 13 anos? Por aí? Vai fazer 15 anos, concretamente. Já 15 anos? Vai fazer, portanto, há 14 anos. Andei por aí até conseguir um prémio nacional, portanto, digamos que foi a cereja no topo do bolo. E, entretanto, fiz uma incursão pela cerâmica. A cerâmica obedece a fazer bonecos. E então, a partir do momento em que os bonecos começam a aparecer em barra, começou-me a motivar para fazer outras experiências. Portanto, e a experiência que estava assim mais à mão acabou por ser a madeira. Não é? Portanto, e é na qual estou hoje com grande empenho. E também, conforme eu dizia ainda há pouco, porque também ajuda-me a passar todo este tempo de Covid, porque ao estar entretido na madeira, eu sei que estou isolado e sei que também estou defendido de alguma maneira, porque digamos que eu tenho muito medo ao Covid, porque se ele me pega, pode-me acontecer o que acontece aos outros, não é? Eu não sou mais que ninguém. Antes de chegarmos à madeira, vamos ainda falar naquela altura da pintura. Foi um bocadinho ser autodidata no início? Comecei, estive cerca de 2 anos a fazer coisas muito rudimentares. Depois a motivação estava cá. Eu não conseguia transmitir de alguma maneira para o papel ou para a tela aquilo que me propunha. Então tive, acho que uma hora de muita sorte, tive a sorte mesmo, conforme eu dizia, de ir frequentar tanto um curso oficinal numa casa da referência nacional, que é a Cooperativa e Árvore, no Porto, com professores fantásticos, não é? Numa primeira fase, durante 2 anos, a fazer desenho com a Teresa Silva, e depois com o Alberto Péssimo, isto é, em termos de pintura. Portanto, isto são 2 referências nacionais,
Portanto, o pouquinho que eu faço tem um bocado a ver com todo este tempo de aprendizagem com grandes mestres. Portanto, partindo eu depois já aí numa fase já de mais autodidata para o mundo da escultura, e até esta fase ou até este tempo só em madeira. Faço conta num futuro próximo fazer outras experiências em termos de materiais, e porque não, talvez se calhar também ir à pedra, porque será um desafio, embora será um desafio logístico, porque trabalhar a pedra preciso de outra logística que não a que tenho para a madeira, e tudo isto é bastante oneroso. Não sei como lá chegar, mas pelo menos eu tenho a fé que também hei de fazer uma experiência também no mundo da pedra. Em relação à madeira, isso terá sido aí há uns 3 anos atrás, ou não? Concretamente vai fazer 5 anos. Já há 5 anos? 5 anos. E foi pena todo este tempo de Covid, porque eu tive uma esperança muito grande no ano que passou. Estavam feitos, havia toda uma base de trabalho que ia culminar em 4 grandes exposições nacionais, começando por uma primeira que seria a Universidade de Aveiro, com uma peça espalhada por cada um dos átrios da Universidade e seus polos. Penso que essa mesma exposição ia-me dar uma visibilidade grande. Portanto, e depois tinha encadeados mais 4 exposições que teriam a ver com o Museu da Fundação em Águeda, por exemplo, da Fundação Dionísio Pinheiro, concretamente. Depois, essa mesma exposição também passaria por outro concelho da Zona Centro, concretamente Estarreja, e, para além de tudo, depois a minha ligação ao mundo de pessoas muito influentes da arte, como a Bienal, como todo aquele ambiente de Bienal de Gaia, portanto, liderados pelo Dr. Agostinho Santos, e, portanto, tudo isto permitiu, mesmo assim, neste tempo de confinamento, neste tempo de muita retração, permitiu-me ter ou estar presente em várias exposições, quer seja como escultura, quer seja como pintura. Portanto, isto, de alguma maneira, digamos que eu não parei, não é? Mas acabei por trabalhar muito mais naquilo que me proponho no presente, que é, portanto, no mundo da escultura, versão madeira, e produzir bastante. Portanto, neste momento, digamos que os filhos do Covid, assim lhe chamarei, representam no mínimo mais cerca de 20 a 25 peças que, num futuro relativamente próximo, se calhar vão aparecer num ambiente de referência nacional. Foi um ano que podemos dizer foi positivo por um lado e muito negativo por outro. Positivo Exato. Porque a produção aumentou, mas negativo porque o trabalho de expor, de visibilidade, acabou por não acontecer. Exato. Eu posso dar um pequenino lamiré deste mundo meu, em que 2 exposições, eu tenho cerca de 35 peças que estão em 2 museus diferentes, que tinham programação para fazer a exposição, ter um tempo expositivo até relativamente largo, e essas mesmas peças, tanto num caso como no outro, ainda estão na arrecadação desses museus, porque isto é coincidente com o princípio de março. O princípio de março o Covid começou aí a infectar as pessoas, não só mentalmente como também fisicamente, e de repente tudo parou. Portanto, foi um tempo mau, mas um tempo também de grande produção. Eu quase também posso dizer, ou melhor dito, eu afirmo, todo este tempo permitiu-me fazer uma aprendizagem muito grande, porque o trabalho foi maciço, foi um trabalho praticamente de segunda a segunda, e então este trabalho, entre aspas, maciço, acabou por me permitir eu produzir muito, não é? Portanto, essa produção permite também aprendizagem,
permite chegar a novos mundos que em princípio nunca chegaria e quase que me dizer a mim mesmo estou preparado para num futuro próximo fazer coisas bonitas. Esta pandemia traz algum estado de alma que depois é refletido no trabalho? Sim, se mais não for, isto também permite, porque eu tenho uma mente muito ativa. Não porque seja inteligente ou que deixe de o ser, mas que eu estou sempre a vaguear. Portanto, eu não posso ter tempos mortos. E então, este tempo permite-me estar ocupado e não pensar naquilo que poderíamos chamar de desgraça destes tempos, não é? Porque as coisas estarão a ficar, se calhar, muito piores do que aquilo que todos nós pensamos, quer dizer, o futuro próximo vai ser muito, muito, muito drástico para todos nós, quer seja economicamente, quer seja mentalmente, e nota-se no comum cidadão que ele não está liberto destes pequenos, grandes problemas, porque as pessoas fogem. Eu posso dizer aqui uma coisa que me contrista muito, eu quase que não beijo os meus filhos, quer dizer, o meu filho, por exemplo, chegámos a passar 2-3 meses sem nos ver, e quando nos vimos é quase de longe. Portanto, se há coisa que possa ser quase doentio, são estas pequenas coisas que praticamente todos nós sofremos. Não sei se eu se calhar serei mais papista do que o Papa em ter esta atitude, mas também é uma atitude quase de defesa, porque com a minha idade, com alguns problemas que tenho em termos do foro cardiológico, eu tenho aquela sensação de que se o bicho me apanha, eu tiro passaporte. Então, e não convinha nada, não é? Não convinha mesmo nada. Ainda há muita produção para ser feita nos próximos anos. Eu acredito mesmo que vim a este mundo para deixar obra. Para deixar mais qualquer coisa. E acho que aquilo que foi proposto quando eu nasci, acho que ainda não está conseguido. Mas eu vou conseguir. Portanto, eu tenho que passar incólume por este puzzle que é o mundo Covid, o mundo desta mesma desgraça que todos nós estamos a passar, e eu convenço-me que vou conseguir. Agora, isto vai exigir muito, muito, muito esforço, quer seja mental, quer seja físico. Ora bem, vamos agora para uma pausa musical. O Fernando Barros recomendou e vamos ouvir Chutes e Pontapés e A Minha Casinha. Aí vai, então. Sem margens. Uma rádio dos diabos. Sem margens. E vamos voltar à tua arte. A tua arte recentemente tem muito a ver com a escultura, o trabalho de madeira. Mas não fica por aí, porque a seguir tu dás o toque da pintura. Isso. Esse toque é muito importante. Esse toque será muito, muito importante pela atitude que eu quero num trabalho final, em que eu quero que as minhas peças se situam num quadrante de arte. Poderei dar exemplo de arte popular, arte bruta. Portanto, digamos que dentro destes dois conceitos de arte, eu queria que todas as minhas peças se inserissem neste mundo da chamada arte povera, ou que em italiano seria arte pobre. Portanto, é um conceito que existe a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em que, adaptado à nossa língua, digamos que teremos uma denominação de arte bruta. Enfeitiça-me o termo, quase que é uma motivação cada vez mais conseguir que as minhas peças se situem dentro deste mundo, não é? Portanto, este mundo tem a ver com a produção da peça, portanto, e então depois há todo um tratamento final que se simplifica num deitar de tinta para cima da peça.
digamos que não será nunca Não é de forma aleatória. Há sempre um pensamento. Quer dizer, ele tem sempre não um espingardar de tinta para cima da peça. Portanto, ela vai ter orientação, não é? Portanto, e também pretendo com isso mesmo que seja um trabalho mais ou menos uniforme e que tenha alguma linha de conduta para que todo o trabalho seja uma continuidade do primeiro até ao último, não é? Portanto, porque só assim eu poderei entrar no tal mundo que quero de afirmação, porque não queria fazer hoje uma peça, digamos que muito bonitinha, e amanhã outra muito tosca, não é? Portanto, isto acabava por não ter um seguimento lógico e eu queria que houvesse uma conformidade de finalização de trabalho. De qualquer das formas, uma peça pintada no final tem um outro visual. Se quisermos entender como tal, não é? Agora, é um bocado também, ou é de alguma maneira, fugir a um mundo mais clássico, não é? Digamos que, por exemplo, este género de trabalhos que eu faço, o simples facto de os acabar, por exemplo, ou ter um acabamento normal, lixa, verniz, portanto, seria sempre um trabalho mais clássico, mas ao utilizar outros materiais, eu estou de alguma maneira também a criar pormenores que me vão levar também a um trabalho final, não é? Portanto, no mundo, por exemplo, do visual, a gente vê uma figura e quando depois a vê uma figura que já vem muito, muito maquiada ou maquilhada, e se virmos essa mesma figura anteriormente, ela passará de um cadospo, se calhar, para uma coisa muito bonita, ou vice-versa, não é? Portanto, digamos que de alguma maneira eu vou fazer uma maquiagem sobre os trabalhos originais e depois a contemplação, a análise, isso já será para outro mundo que não eu, porque eu limito-me a fazer aquilo que gosto, aquilo que sei e que me dá prazer também. O trabalho em escultura, sendo um trabalho praticamente a 3 dimensões, deve ser mais atrativo ou não? Sim, quer dizer, no fundo, esse mesmo trabalho poderá ser a 3 dimensões, o que nos leva e quase sempre a um trabalho mais de orientação mais clássica, mas também ele poderá ter outras condicionantes, imaginando num tronco cortá-lo ao meio e ficar com meia cana. Digamos que eu farei talvez, quero dar a entender que está ali um trabalho a 3D, mas que no fundo ele só tem se calhar dois entre aspas, não é? Este 2D que a apelidação que eu estou a dar de 2D não é correto, mas é só para dar a entender que geralmente que isto funciona assim. Mas também ajudou a aprendizagem na pintura. Exato. Quer dizer, tudo isto é um complemento, não é? Portanto, e depois quando... Porque há todo um caos. Quando, por exemplo, isto acontece-me a mim, não sei se acontece a outro qualquer artista, há todo um caos quando começo a fazer uma peça, que geralmente às vezes até nem tenho delineado. Tenho a ideia de fazer isto, mas... Desde ter a ideia até começar, vai sempre uma distância às vezes grande. E depois há um início, digamos que uma quinta parte do trabalho que eu considero de início, que é um caos. E muitas das vezes eu parto para esse mesmo trabalho pensando que o vou fazer de uma maneira e quando dou fé, há uma readaptação constante durante a elaboração do trabalho e agora... se calhar fica melhor assim, se calhar a mão vai ficar assado, se calhar há um outro objeto que depois vai fazer decoração a esse mesmo trabalho que eu proponho. E muitas das vezes, quer dizer, aquilo como eu comecei, digamos que há um propósito inicial de fazer uma determinada peça e ela quase sempre nasce ela.
não acaba, é conforme se calhar eu idealizei no princípio. Portanto, porque ainda agora estou a fazer um trabalho para uma encomenda que imaginei, portanto, uma senhora em desfile de moda, em que a imaginei de botas altas. Entretanto passei essa mesma figura para um boutique pequenino, e agora está-me a agradar tanto a figura de torneamento das pernas, em que acho que aquilo que se calhar vai ter antes um sapato clássico de tacão alto de senhora, porque vai lhe dar muito mais elegância. Portanto, eu começo assim e acabo assado, não é? Mas o propósito e penso que já te mostrei a figura que proponho, quer dizer, inicialmente ela tinha a ver com uma coisa e no final vai ter outra. Mas, muito mais, essa mesma figura vai ser alterada, sendo sempre a mesma, quando levar depois tinta. Pois é diferente. É muito diferente. É diferente. É um trabalho. E eu pareceu-me ver essa figura com saltos altos, mas não vai ter. É um botim, tenho um botim de salto alto, continuará se calhar, mas acho que vou fazer um sapato de senhora, digamos que assim, um salto tipo 12, não é? Tanto que é quase o máximo do emperiquitamento da senhora. Mas vai-lhe dar se calhar muito mais elegância. Portanto, todo este desafio que é feito dá uma alegria interna, uma motivação para acabar um trabalho, porque depois do tal caos, que é o inicial de tal, aquilo que eu chamarei de se calhar de um quinto da peça, e depois dali para a frente, quando as coisas começam a delinear, depois ali apetece criar constantemente mais novos factos. Barros, há bocadinho o Barros falou em encomenda. Não acontece com muita frequência um artista ter encomendas nesta altura? Pois não, quer dizer, o Covid permite tudo isto, e, quer dizer, eu falo daquilo que não sei, porque sei exatamente de um país em que a arte está pela voz da amargura, mas não invalida dizer que temos alguns artistas nacionais. Eu estou-me a lembrar do Bills, que está neste momento a trabalhar na Bélgica, penso eu, em Bruxelas. A nossa Joana Vasconcelos continua com grande atividade, digamos que não está mal para todos, não é? Agora, se calhar para 95% ou 99% da maior parte dos artistas, isto veio mesmo abaixo, não é? Portanto, daquilo que um artista conseguia vender há 5, 6 anos atrás com relativa facilidade, hoje situa-se essa facilidade em pontos muito baixos. Desde o preço da peça, que digamos que há meia dúzia de anos atrás era 10, e essa mesma peça hoje se calhar só é comercializada por 1, a não ser que haja um grande estatuto de artista, e penso que se calhar continua a faturar, porque a rarefação de trabalho também lhe permite mais unicidade de trabalho, não é? E essa unicidade muitas das vezes também permite fazer outras coisas. Para além de tudo, o tempo que o artista tem neste momento, porque não pode estar noutro sítio, se calhar permite-lhe criação, não é? É complicado, porque os artistas também comem, não é? Sim, os artistas também comem, não é? Agora, portanto, o mundo já teve muitas crises destas, porque há 100 anos tivemos, e depois de vez em quando vai aparecendo umas pestes quaisquer, que vão tomando conta, mas depois a recuperação, a seguir a grandes terremotos, entre aspas, do mundo e da cultura em si, a seguir às vezes vêm tempos muito floridos. E, portanto, esse tempo de produção, porque falando com alguns artistas que hoje conheço, e o lote é grande, quase me apetece dizer que unanimemente estão todos a trabalhar muito. A primavera que há de vir novamente vai permitir uma visualização muito grande, se calhar, de grandes trabalhos que vão aparecer, desde a música a todas as espécies de artes. Eu penso que
se calhar grandes artistas nacionais e até mundiais que são obrigados a um confinamento, mas se calhar a cabecinha deles está constantemente a trabalhar. E porque têm mais tempo para isso, num tempo próximo, acho que vai explodir coisas muito lindas. Barros, como é que vai ser agora para o futuro? Este ano não sabemos se vai ser perdido outra vez. Como é que vai ser? No meu caso concreto, tanto dentro de um artista ainda jovem que sou, que não na idade, tanto a produção que vou fazendo, mas também alguns contactos. Eu acabei de firmar um compromisso com um bom museu da Zona Centro para, em maio, e concretamente no Dia Mundial dos Museus, ter uma exposição representativa concretamente da minha pintura, digamos que voltando um bocadinho atrás, tanto de coisas já com passagem por muitos museus, mas essencialmente levar a esse mesmo museu talvez cerca de 20 peças de escultura. Portanto, há uma ligação depois a outros ambientes de cultura que me permite neste momento dizer que só uma ligação a um grande ambiente de pintura me permite fazer 5, 6, 7 ou 8 coletivos ainda este ano, não é? Estou num coletivo concretamente no município de Gondomar até ao final de fevereiro, com a exposição em dois espaços diferentes. Estou a falar em coletivo, não é? E portanto, este mesmo coletivo vai-me permitir, se calhar, penso que também estarei inserido de alguma maneira num coletivo na Bienal de Gaia este ano, que à partida está marcada, se não for anulada, para 20 e qualquer coisa de abril. Portanto, digamos que eu, de alguma maneira, não estou longe das coisinhas da arte. Portanto, mas continuo a produzir. E como continuo a produzir, acho que o trabalho vai acabar por aparecer. Há muito otimismo. Muito otimismo dentro da tristeza que é o tempo com a vida, não é? Portanto, esse tempo, conforme já dizíamos há bocado, permite-me continuar a trabalhar, a fazer aquilo que gosto, porque também não tenho outra coisa para fazer. O jornal, geralmente, leio muito depressa, não é? Como não durmo muito, porque a minha média de dormir são 6, 7 horas, portanto, como não durmo muito, eu tenho que ocupar o dia a chatear alguém. Como não quero chatear ninguém, nem aparecer a ninguém, chateio a madeira. Exatamente. Barros, estamos quase em final de conversa. Naturalmente teremos tempo sempre para conversar. E já agora, em Amarante, para quando uma grande exposição? Isso já há anos. Os santos da casa continuam a não... Não, eu nunca vou... Delfim Carvalho, eu nunca vou por aí. Porque... no fundo, há dois. A medalha tem 2 versos. Portanto, e um é o próprio mérito do convite, não é? E outro é o tentar que o convite seja feito, não é? Portanto, se um dia alguém quiser olhar para mim, mas eu penso que no futuro relativamente próximo estarei ligado a um evento muito importante em Amarante. Isto não deve demorar talvez 2 anos ou coisa. Se as minhas perspectivas não falhar. Se falhar, a produção continuará, porque eu penso fazer um trabalho referencial que esteja ligado a 200 anos de história de Amarante. Portanto, já é a base para começar o trabalho. Penso que durante o próximo verão farei esse mesmo trabalho. Portanto, será. E mais não dizes. E mais não digo, mas será um ponto muito importante, porque se eu conseguir passar para um painel grande de madeira a ilusão que trago e o pensamento que trago na cabeça, acho que vou fazer um muito lindo trabalho para Amarante. Seria naturalmente uma obra referencial. Portanto, digamos que será o meu grande desafio a mim mesmo. Eu já fiz o primeiro trabalho grande
que tenho em madeira, quer dizer, eu chamo um painel, eu digo grande, mas tendo como componente a madeira. Portanto, e essa escultura que fiz, ela terá, portanto, tem a ver com as imagens francesas, e esse mesmo trabalho tem 150 por 120, portanto, e depois há todo um trabalho de muito pormenor que foi feito. E eu penso que voltarei a fazer uma coisa qualquer assim do género, mas que tenha... O dobro do tamanho. Não pelo tamanho, mas pelo trabalho que vai ser feito no próprio painel. Penso que serão 200 anos de história que ficarão ligados a essa mesma peça, independentemente dela ser para ficar lá no então cantinho. Vamos combinar já hoje que daqui a 2 anos vamos estar a falar outra vez. Se calhar, e se isso acontecer. Exato. E com um jeitinho próximo de estar no lugar. Não, ela ficará pronta talvez até ao final deste ano, penso eu. Penso que, quase certeza que o desafio, portanto, porque já fiz demarches para me arranjarem esse painel, porque um painel assim do género não há tábuas, não é? Portanto, terá que ser feito no local próprio, digamos que depois todo o trabalho de escultura falo-ei nele, não é? Portanto, poderia ser alinhavado, alicerçado, mil e um pormenores de tábuas, umas sobrepostas nas outras, não, mas eu quero um trabalho mais... Um painel único. Um painel único, sim. Muito bem. Muito bem. Fernando Barros, obrigado por teres aceito o convite de estar aqui nesta manhã do dia 12 deste novo ano connosco. Desejo-te naturalmente boa sorte. Os teus projetos vão para a frente, não tenho dúvidas. E daqui a uns tempos voltaremos a falar quando isto estiver mais calminho, não é? Ok. Que estarei obrigado também pela oportunidade que me é dada. E isto é uma boa razão para continuar esta luta, porque, no fundo, estes bocadinhos quase de extravasão dos meus próprios sentimentos, digamos, também são miminhos que eu dou a mim mesmo e que os amigos também me dão, não é? Portanto, e como o Delfim Carvalho tem estado sempre presente nos meus eventos, e essencialmente no primeiro, na primeira exposição que eu fiz. No primeiro, é verdade. Acho que foi primeiro e depois na base do prémio que eu tenho nacional, portanto, porque a rádio, na altura, Amarante TV, esteve presente, não é? Portanto, e disso também há provas, para além dos catálogos, para além de tudo. Digamos que estou a construir aquilo que me proponho e que me dá muita felicidade. Portanto, isto é para continuar. Muito obrigado, Barros. Um grande abraço para ti. O nosso convidado foi Fernando Barros, artista plástico e não só, um homem também de escultura aqui da Amarante. Muito obrigado, um abraço. Sem margens. Uma rádio dos diabos.